Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos iniciar então analisando aqui primeiramente o IBOV. Eu sempre gosto de fazer uma análise no gráfico diário do IBOV porque ele acaba refletindo diretamente no índice futuro. Então aqui nós temos já as marcações que eu venho estudando para o IBOV. A gente percebe um canal descendente atuando e uma região aqui de demanda, onde houve uma defesa na ponta compradora, levando o preço até a linha de retorno do canal, numa região de oferta, e de lá voltando novamente aqui a tomada da sua movimentação vendedora, que seria a movimentação principal até o momento. Por que principal? Porque estamos com topos e fundos descendentes e não temos nenhuma validação de fundo, com o rompimento de um topo. Por mais que seja um movimento secundário, corrigindo a tendência principal, mas acaba sendo a tendência que está predominando na movimentação. Tá? Então temos aqui claramente uma tendência de baixa no IBOV. E a minha expectativa é que essa movimentação continue. O preço está abaixo da média de 200 do gráfico diário. Houve muita intenção vendedora nos 2 últimos dias. E temos essa região aqui de fundo que o preço pode estar vindo buscar. Tá? Então ele busca essa região de liquidez. E se a partir daqui ele não começar a fazer uma reversão de mercado, vir para romper topo, a gente vai ter a movimentação vindo romper o fundo e ativando uma correção macro, tá? Ativando uma tendência macro de venda, ok? Então, nós estamos em movimentos bem delicados aqui para o IBOV, tá? Necessidade aqui dele fazer sua movimentação vendedora. Tá? Só vamos ajustar aqui. A gente pode ter o preço respeitando essa região. Vamos ficar de olho aqui nela. No pavio do movimento anterior. Tá? Então o IBOV pode vir buscar esses pontos. E aqui a gente fica atento, tá, pessoal? Sempre gera oportunidades compradoras para quem gosta de arriscar um pouco mais, por mais que seja contra a tendência principal. Mas dá para pegar uma compra ali em VVB11, por exemplo, em algumas ações que movimentam bem no IBOV, como por exemplo Petro, Vale, ações de bancos. Tá? Sempre surge alguma oportunidade quando o preço chega nessas regiões, mas obviamente, né, pessoal, precisa ter uma reação do preço nessas zonas. Tá? Aí você tem uma confirmação maior do movimento estar reagindo à venda e volta ali a um movimento comprador, pelo menos para fazer uma correção. Indo então agora para o índice futuro, tá? No tempo gráfico de 1 hora, nós estávamos comentando dessas regiões. Tá? Por notícia, o preço acaba passando reto aqui dessa nossa zona, ele já estava até dando sinais técnicos de movimento vendedor. Tá? Deixa eu só tirar aqui, tira isso. Estava dando até sinais técnicos de movimentos do vendedor em tempos gráficos menores. Tá? Ficava mais claro, com o rompimento de fundo. Então, qual era a expectativa? Rompe fundo, volta para testar a oferta e continua a movimentação vendedora. Porém, a notícia aqui faz com que o preço venha varrendo toda essa liquidez e faça um sweep, uma varredura de liquidez lá no topinho que nós estávamos comentando. Tá? Nosso topinho de referência. Então ele faz um sweep, faz a varredura e volta à sua tendência principal, a tendência que nós já estávamos de olho há muito tempo, né? A continuação do movimento vendedor. E sabíamos, né, para quem acompanha e presta bastante atenção, sabíamos que essa movimentação aqui compradora era um movimento corretivo. Tá? Então você que presta bem atenção e fica ligado aqui no nosso panorama, sabia que o movimento de alta era um movimento corretivo e a probabilidade maior, tá? Trades mais eficientes, seria na ponta vendedora. Vai do perfil do trader, né? Esperar o preço chegar nessas regiões e atuar, ou
saber que está operando na compra contra a tendência e fazendo trades mais curtos e com mais atenção na movimentação. Tá? Então aqui agora, pessoal, a gente tem o que? O preço esticou bastante, né? Quinta e sexta para venda. A expectativa é que ele venha a romper o fundo, mas possivelmente ele possa vir fazer uma correção, uma ancoragem na média ou algo semelhante. Nós não temos um topo bem definido. A gente pode observar se encontramos alguma coisa em tempos gráficos menores, como no 15 minutos, para termos alguma referência de um início de um possível movimento corretivo. Tá? Bom, aqui vale a gente corrigir, né? Atualizar aqui as marcações. Acabamos ficando com um bloco de ordens aqui nesse ponto, mas para ele ser validado a gente precisa do rompimento do fundo aqui abaixo. Tá? Sem o rompimento do fundo a gente não tem a validação do topo. Então nós estamos ainda presos da mesma referência da semana passada. Tá? Estamos travados dentro dessa referência. E que referência é essa? Região de topo e região de fundo. O preço corrigiu, atuou a correção, né? Está vindo a força vendedora, mas ainda está dentro da estrutura. Ele não rompeu o fundo. Então nós não temos a validação, uma renovação de estrutura, nem validação de topo. E por esse motivo a gente não deve, né, marcar as regiões de bloco de ordens, Fair Value Gaps, porque elas ainda não foram validadas. O que pode acontecer aqui, né, pela não ter validado? O preço pode romper a região, né, sentir a defesa aqui, romper a região e voltar a trabalhar na movimentação de alta. Aí como o fundo não foi rompido e o topo não foi validado, essas regiões aqui elas acabam sendo rompidas com mais facilidades. Tá? E acabariam não sendo boas regiões de oportunidades na venda. Então, pessoal, aqui no índice futuro, tendência forte para a venda. Podemos observar este nosso camaradinho que vamos utilizar essa regiãozinha de topo. Observando essa região de topo, a gente também fica atento como que o preço vai se comportar perante as médias aqui, ó. Se ele vai respeitar bem a média. E aqui acaba tendo uma regiãozinha de defesa nessa média. Então a gente pode até deixar essa zona assim, ó, marcada. Mas não seria uma zona muito forte, tá? Porque ela estaria abaixo dos 50% se o fundo tivesse sido rompido. Então aqui a gente vai fazer uma análise e uma leitura com base na média, tá? Nas médias de 200. Tá? Acredito que elas possam ancorar aqui a precificação. Tá? Então, seria mais por análise técnica mesmo do que por análise de oferta e demanda. Ok? Inclusive aqui do 1 hora as médias de 200 estão bem próximas também. Então, aqui pode ser uma região aonde poderíamos ter uma ancoragem do preço. E depois ele volta aqui ao movimento vendedor. Tá? Então, na minha leitura, a expectativa ainda é rompimento de fundo. Tá? O preço continua fazendo a sua movimentação vendedora. Porém, se ele romper o topo aqui, seria um movimento natural, um movimento corretivo. E a gente fica de olho na movimentação aqui próximo às médias de 200. Deixa eu ver como que estão as médias curtas. 15 minutos, ancorando o preço. Do 1 hora está bem próximo daquela nossa região de topo. Então, bastante atenção aqui, tá, pessoal? O preço já, no caso, se abrir em linha, ele pode vir até aqui, ancorar na média de 20 e depois continuar. Tá? Se ele rompe a média de 20, ele vem trabalhando nas de 200 aqui. Aí tem uma ancoragem muito forte, né? Porque acaba tendo a de 200 de 1 hora e a de 200 do 15 minutos passando aqui também. Então, acaba sendo uma região muito mais difícil de passar, ok? Então, expectativa vendedora para o índice futuro, porém com probabilidades de início de uma correção, tá? Mas a tendência prevalece na venda, ok? Então é isso, capitalista. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Panorama de Mercado. Tchau, tchau.